quarta-feira eu acho que foi de cinzas mesmo pro Ceará, né? Porque parece que o restante do Nordeste tá no fogo ainda, tá pegando fogo ainda. A gente veio do nosso incêndio foi na quarta-feira, realmente, ou no sábado. Hoje é uma quarta-feira de cinzas mesmo pro Ceará, porque foi a derrota pro Pacajus, ela foi histórica e ela não podia deixar de marcar, de certa forma, o clube. Assim, foi um vexame, a palavra vexame precisava ser usada, foi usada na coletiva do Thiago Nunes e ele até agradeceu, que disse que eu precisava ouvir a palavra vexame. Ele disse que às vezes não tinha noção, real dimensão do que uma derrota representa e ele disse que precisava naquele momento ouvir a palavra do repórter vexame. E realmente foi um vexame, foi histórico, algo que há 66 anos não tinha um paralelo. E isso desencadeou uma série de turbulências no ambiente político do clube, né? Então hoje eu comentei, inclusive, que hoje o Ceará jogava contra o Ceará. Hoje o adversário do Ceará era o próprio Ceará. E para piorar a influência psicológica do jogo de hoje, o adversário, o campo, tinha as mesmas características do jogo de sábado, que causou esse tanto de dano. Assim, era um adversário parecido, um campo parecido, um jogo decisivo parecido, onde o clube começou, o Ceará no jogo, quando começou o jogo, dando aquela impressão que seria mais um jogo contra o Iguatu. Assim, o time começou o jogo jogando da mesma forma que começou o jogo jogando contra o Iguatu, assim, tropeçando nos próprios erros. O Thiago dessa vez optou por começar o jogo com o Lucas Ribeiro no lugar do Richard, né, contundido, que já não jogou contra o Iguatu. Só que no jogo contra o Iguatu ele optou por jogar com o Marlon, que tanto foi mal no jogo, como mais uma vez perdeu o pênalti na decisão por pênalti. Assim, um jogador que já era muito contestado, que inclusive foi um dos que perdeu o pênalti na final da Copa do Nordeste contra o Bahia. Ele tem 100% de não aproveitamento em decisões por pênaltis, assim. Além do desempenho muito, muito abaixo no jogo contra o Iguatu. Então ele preferiu entrar com o Lucas Ribeiro hoje naquela posição, um zagueiro improvisado, um zagueiro muito criticado no clube e que tinha como sua principal característica essa saída de bola. E eu acho que era isso que o Thiago esperava, porque era uma característica marcante do Richard nesse começo de temporada, jogar ali na frente da zaga, sendo responsável por um passe em profundidade, e o Lucas tinha isso. O pouco que se viu de qualidade no Lucas nesses primeiros jogos foi justamente esse passe vertical em profundidade, que ele estava conseguindo alguns curtos lampejos, ele mostrava essa qualidade. Mas hoje, já dando um spoiler, assim, não agregou nada, muito mal. E no ataque, o Thiago optou por entrar com o Kleber, no lugar do Zé Roberto, né? Justamente pela condição do gramado, um gramado pesado, ele optou pela força física do Kleber. Além do Zé Roberto vir muito desgastado já, foi um jogador que tem, dos jogadores do elenco que tem mais minutos nesse começo de temporada. Então ele optou pela força física do Kleber. E como a gente falou, assim, foi mais uma luta mental que o Ceará travou. Mais uma luta mental. Porque o Kleber é muito isso. Né? O Kleber é um jogador que está claramente sem confiança qualquer. A gente já chegou a mencionar em outras oportunidades aqui que o Kleber precisava mudar de ambiente. Não é um jogador a ser descartado dessa forma. Eu acho que ele precisa mudar de ambiente. E você vê que claramente o problema dele é de confiança. É um jogador que está sem confiança, que ele não... o que ele tinha de destaque sempre, aquela pressão no zagueiro, aquela forma como ele conseguia prender a bola, dar espaço pro Vina ou pro outro atacante que passava, ele não está mais conseguindo fazer. Assim, ele estava completamente bloqueado. E hoje fez um primeiro tempo muito abaixo. Então o time sentiu, como eu destaquei, assim, foi uma batalha mental do clube. Não tinha como o elenco não sentir todo o ambiente político conturbado. Não só a derrota, que foi vexatória, os jogadores sentiram, foi um vexame, foi claro, assim. A gente tem um elenco que já está aqui, tem uma base do elenco que já está aqui há muito tempo, já conhece o clube, já conhece a importância. É uma derrota que vai redundar fatalmente no tetracampeonato do rival. E não é só essa consequência imediata, tem uma consequência a médio prazo, porque isso abre portas para o rival lutar por um penta ano que vem, que é
um trunfo que o Ceará tem, esse penta que o rival não tem. Então, assim, era como se o Ceará tivesse dois... E o favoritismo do Fortaleza, eventualmente, nesse penta, a gente já está atropelando, assim, já está garantindo que seria tetra, mas dando a lógica, né? O favoritismo do Fortaleza só não se consolida se tiver uma mudança do que a gente vê em curso, né? A gente vê um Fortaleza que tem tudo para ter uma temporada mais tranquila, pelo menos, que o Ceará, e para mudar isso, ano que vem o Ceará teria que surpreender até, de certa forma, né? O Ceará tinha dois, vamos dizer assim, dois match points aí para tentar evitar esse trunfo do rival e perdeu um de forma vexatória, sem chegar sequer a disputar a final com o rival, né? Então, isso tudo o time sentiu. E em campo ficou bem claro. Mas pode falar Fortaleza também, não pode, Léo? Pode. Tá só rival. Esse bicho tá de fuleiragem. O time sentiu isso aí no começo do jogo. A gente viu o time truncado, assim, o Vina começou o jogo bem mal. O Kleber muito mal. Então, a gente contava mais uma vez com a peça que a gente já vem batendo nela e repetir várias vezes, que o Mendonça é o melhor jogador da temporada, é o jogador mais regular, é o jogador mais decisivo. É outro novo jogador. Vinícius. É o novo Vinícius. No momento certo, né? É o Vinícius, ele sempre começa a temporada jogando... Embaixo. Ele demora para engrenar. Exatamente. Assim, E o Lima voltou hoje também, voltando de contusão. O Lima é outro jogador que, desde a primeira passagem para o Ceará, ele é um jogador que começa sempre a temporada em baixa rotação. O Lima, ele geralmente vem a engrenar na virada da Série A. Assim. Ele geralmente faz boas retas finais de temporada. Mas hoje, no primeiro, entrou como titular, já voltou de contusão já. Eu acho que pelas circunstâncias, a necessidade o Lima é um jogador que prende muito bem a bola. É um jogador que, quando ele está com a bola no ataque, ele geralmente joga mais aberto, ele permite que o Vina respire um pouco mais no jogo. Não fique tanto com aquela obrigação do Vina de estar sempre sendo responsável pela distribuição da bola no ataque. E isso facilita o Vina nesse começo de temporada, que ele geralmente, como a gente citou, demora a engrenar. Então, no começo do jogo, basicamente, os dois jogadores que foram os responsáveis pela grande maioria da saída de bola do Ceará, pelas chegadas ao ataque, foram o Mendonça e o Vitor Luiz. Assim. São dois nomes que a gente vem citando na temporada desde o começo, assim, que o Mendonça e o Vitor Luiz vêm sendo peças que constroem as jogadas do ataque da melhor forma para o Ceará. O problema do Ceará nesse começo de temporada não é construção de jogada, é a finalização dela, é a última bola, é o último toque. E por isso que a gente precisa muito do Vinícius, do Mendonça e do Vitor Luiz nesse começo de temporada. Logo no começo do jogo, o Thiago foi obrigado a mexer por contusão. O Michel Macedo sentiu o pubis numa bola que ele esticou a perna para cortar e veio sentir o pubis. E era uma coisa que a gente falou no começo do campeonato. Eram duas posições que a gente disse, não, a gente está tranquilo. A gente tem dois laterais esquerdos com bom nível e dois laterais direitos. Agora a gente só tem dois. O Pacheco contundido, o Michel Macedo agora se contundiu, Sobral com edema na coxa, outro volante também, a gente tinha volante e lateral. A gente não tem mais, não. A gente não tem mais. A gente teve que jogar com zagueiro improvisado hoje. Então, assim, é uma temporada que é tão importante o lado psicológico do Ceará. Porque o time vem perdendo peças, o time vem trazendo para dentro de campo as turbulências do ambiente político. Esse ambiente político, a derrota contra o Iguatu, provocaram mudanças no departamento de futebol. Principalmente, uma coisa que era muito criticado, o preparo físico do time. E hoje isso, mais uma vez, ficou evidente. O time tem uma queda de rendimento físico muito, muito evidente, muito evidente. Foi responsável por, inclusive, uma das mudanças que ocorreram foi o Volpe, um preparador físico que foi demitido, e para o lugar dele veio o Flavinho, né, que já passou por aqui em 2015 e estava no Corinthians e sempre teve um trabalho muito elogiado. Assim, quem convive no ambiente do Ceará sempre elogiou o trabalho do Flavinho. Então, à medida do tempo, aquele jogo mental realmente do Ceará, como eu falei, assim, o São Raimundo é um time do mesmo nível do Iguatu, para menos. É um time que, com a média salarial de R$4.000, folha salarial de R$100.000, você vê pelo porte físico dos jogadores, pela estrutura do estádio,
que realmente era um adversário que fazia o Ceará lutar contra ele mesmo. Era o Ceará contra ele mesmo. E à medida que o jogo foi evoluindo, o Ceará foi entendendo um pouco do jogo, foi colocando a bola quicava muito, gramado muito ruim. Então o Ceará foi entendendo o jogo, foi entrando até que o Mendonça recebeu um passe, se livrou do zagueiro, do marcador com um toque e deu um chute totalmente fora das características dele, né? O Mendonça uma das principais características dele é o chute forte para fora. É o ponto marcante dele, e agora não. Essa temporada ele está acertando. Quando ele não dá um chute sem querer, resvala em alguém, entra, ele realmente acha uma boa bola e finaliza bem. O Kleber foi uma peça praticamente nula no primeiro tempo, mas o Kleber é um jogador, eu até brinquei, e daquele jeito, a gente faz um tweet, logo depois o cara faz o gol, né? Aí quando você vê, tem Pois é. 300 marcações. Era isso que eu ia falar, porque a gente já tinha falado aqui, pô, acabou, não dá mais, chegou, ultrapassou o limite, é melhor emprestar, tá começando a ser prejudicial para o próprio jogador, para a carreira do próprio jogador, e eu tô falando isso, juro que não é para tripudiar, é para lembrar os argumentos que você utilizou e para mostrar que não era por nada, né? Não é o criticar por cornetar, né? É algo de quem acompanha aí a carreira de Kleber de perto há muito tempo e sabe que há muito além da questão técnica que entra em campo, né? A questão psicológica entra e isso tem pesado bastante aí no caso de Kleber, né? E é um jogador que a torcida realmente não é aquela coisa que você é antipática ao torcedor, ao jogador. Pelo contrário, assim, é um jogador que a torcida até torce por ele, mas que a gente já vê que o revés foi tão grande que eu ainda critico. O meu tweet foi dizendo que o Kleber não era um falso 9, ele era um falso alto. Porque ele não ganhava, ele tinha 2 metros de altura e não ganha uma bola de cabeça. Ele tem 2 metros de altura, ele não consegue ganhar uma bola de cabeça. E ele fez um gol de cabeça. E é tão característico dele que ele fez um gol de cabeça sem tirar os pés do chão. Ele não saltou para fazer o gol, assim. Ele é um centroavante de 2 metros quase que não ganha uma bola por cima. Mas no segundo tempo, a gente viveu daquele, mais uma vez, em outros momentos da partida, a gente viveu um jogo do Iguatu. Então, assim, após o gol, o Ceará diminuiu a rotação. Logo após o gol, uma bola muito parecida com o lance do gol do Iguatu. A bola cruzada da esquerda, nas costas do Luiz Otávio, onde ele devia estar marcando, e o centroavante teve a chance de cabecear e fazer o gol, exatamente na mesma posição, com a falha do mesmo Luiz Otávio, no mesmo lugar do campo. Mas aí no segundo tempo o Ceará voltou melhor, o Vina voltou melhor no segundo tempo, o Kleber voltou melhor no segundo tempo, e o Vitor Luiz foi a figura que o Mendonça foi no primeiro tempo. No segundo tempo, o Vitor Luiz teve um pouco mais de liberdade, jogou melhor. O Nino entrou no lugar do Michel Macedo, mas não agregou tanto. Mas quando o time realmente conseguiu lidar com esse fator psicológico, conseguiu colocar a bola no chão, jogou como o adversário pedia, jogou como o campo pedia, essa foi a batalha do Ceará. Se adaptar ao jogo, se adaptar ao adversário. E era aquele jogo, é um termo que a gente escuta demais no 45 minutos. É o estancar a sangria. Foi um jogo para estancar a sangria. O Ceará precisava. Hoje, inclusive, era um movimento total nas redes sociais. Até ontem, o ambiente político foi dominante nos comentários da torcida. E ontem à noite foi um movimento que pareceu que foi único. Acabou. A gente não vai falar mais disso. A gente vai falar do jogo que a gente precisa ganhar amanhã. Uma derrota amanhã destrói uma temporada completamente. É um somatório. Aquele velho derrota chama derrota. Então a gente precisa ser eficiente. Então, assim, o campo, mais uma vez, não só falou, ele gritou. Só que dessa vez a gente percebeu que o time teve um componente psicológico mais forte. Dessa vez o time resolveu, a gente precisa resolver esse problema. Porque a gente sempre entendeu que nesse momento o Ceará precisava garantir a passagem de fase. E foi o que os jogadores fizeram. Quando fizeram o primeiro gol, voltaram para o segundo tempo mais tranquilos, tiveram mais chances. O Vina perdeu muitas chances de gol. E o Vina deu assistência no escanteio, né? Mais uma assistência do Vina, a gente pode considerar assim, para o gol do Kleber. Não chegou nem a subir, com os 2 pés no chão, bem alto, cabeceou a bola, fez o segundo gol. E no terceiro, uma jogada, um passe que o Zé Roberto perdeu 2 gols incríveis.
A gente até brinca que o Zé do Roberto chegou aqui com o apelido de Zé do Gol e agora a gente mudou para o Zé do Passe. Porque ele está se destacando pelos passes e pelos gols ele está perdendo oportunidades que ele não deveria perder. E assim, é um jogador que a gente está torcendo ainda mais pelo fato dele estar fazendo boas partidas, está saindo bem da área, ele está cumprindo a função tática que o Thiago Nunes pedia, mas ele precisava estar coroando, fechando essas boas partidas, esse bom futebol dele, ele precisava estar fechando com os gols, que era o que faltava. Então ele entrou hoje mais uma vez, teve pouca participação, mas às vezes que foi chamado participou bem, achou bons passes, achou os companheiros, teve 2 chances, limpou uma bola e veio chutar por cima. Hoje ele foi bem, mas para finalizar o placar, o terceiro gol, o Nino apareceu pela esquerda, pela direita, cruzou a bola, o zagueiro veio, rebateu, o Mendonça ia pegar aquela bola fatalmente, mas o zagueiro bateu nas costas do João Vitor. O goleiro João Vitor fez uma excelente partida, o goleiro do São Raimundo, e ali o Ceará fechou o placar e continuou batendo. Era aquela atmosfera do clube dizer assim, ó, a gente precisa virar uma página, a gente precisa mostrar resultado, porque foi uma noite conturbada, 2 dias seguidos conturbados, né?